Roteiro: você nunca mais vai querer pão depois de experimentar cuscuz com ovo cru assim. Capítulo 1: a revelação que mudou meu café da manhã. Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma descoberta que revolucionou completamente minhas manhãs. Sabe aquele café da manhã tradicional com pão? Pois é, depois que aprendi esse truque com cuscuz e ovo cru, minha vida nunca mais foi a mesma. E olha, não sou só eu não, todo mundo que experimenta fica viciado. Essa receita parece simples, mas tem um segredo especial que transforma tudo. O cuscuz, que já é maravilhoso por si só, ganha uma textura cremosa inacreditável quando você adiciona o ovo cru da forma correta. É uma combinação perfeita de sabores e nutrientes que vai te deixar saciado por horas. Muita gente tem medo de usar ovo cru, mas vou te mostrar como fazer isso de forma segura e deliciosa. A técnica que vou ensinar foi passada pela minha avó nordestina, que sempre fez assim e nunca teve problema algum. O melhor de tudo, essa receita é super econômica, rápida de fazer e muito mais nutritiva que o pão. Você vai precisar apenas de ingredientes básicos que provavelmente já tem na sua cozinha. Prepare-se porque nos próximos capítulos vou revelar cada detalhe, desde a escolha do cuscuz até o momento exato de adicionar o ovo. Garanto que no final deste vídeo você vai correr para a cozinha fazer essa delícia. Então pega papel e caneta, ou melhor ainda, salva esse vídeo porque você vai querer fazer isso todo dia. Capítulo 2: porque o pão está perdendo espaço na minha cozinha, vamos conversar sobre algo importante. Por que tantas pessoas estão deixando o pão de lado? Primeiro, precisamos entender que o pão industrializado contém uma série de conservantes e aditivos que nem sempre fazem bem para a nossa saúde. Além disso, muitos pães são feitos com farinha refinada, que tem um índice glicêmico alto e pode causar picos de açúcar no sangue. Isso resulta naquela sensação de fome logo após comer. Sem contar que o glúten presente no pão pode causar desconfortos em muitas pessoas, mesmo naquelas que não têm doença celíaca. Já o cuscuz de milho é naturalmente sem glúten, mais fácil de digerir e muito mais nutritivo. Ele contém fibras, vitaminas do complexo B e minerais essenciais como ferro e magnésio. Quando você compara os valores nutricionais, o cuscuz ganha disparado. Outro ponto importante é o custo-benefício. Um pacote de flocos de milho para cuscuz rende muito mais que um pão e custa bem menos. Você consegue fazer várias porções gastando muito pouco. E tem mais: o cuscuz não precisa ir ao forno, não precisa amassar, não precisa esperar crescer. É super prático para quem tem uma rotina corrida. A preparação leva literalmente 5 minutos. Além disso, o cuscuz é muito mais versátil. Você pode fazer doce ou salgado, pode adicionar diversos ingredientes, pode comer quente ou frio. O pão simplesmente não oferece essa flexibilidade toda. Capítulo 3: conhecendo o cuscuz. O tesouro nordestino. O cuscuz é um dos alimentos mais tradicionais da culinária nordestina brasileira. Feito a partir de flocos de milho pré-cozidos, ele tem uma história rica que remonta aos povos indígenas do Brasil. Diferente do cuscuz marroquino feito de sêmola de trigo, o nosso cuscuz é genuinamente brasileiro e carrega toda a tradição das famílias nordestinas. Nas casas do Nordeste, o cuscuz é presença garantida no café da manhã, almoço ou jantar. É um alimento democrático que une todas as classes sociais. Seja na mesa do trabalhador rural ou na cozinha mais sofisticada, o cuscuz sempre tem seu lugar. O processo tradicional de preparo usa a cuscuzeira, uma panela especial de alumínio com furos na parte inferior que permite o cozimento a vapor. Esse método preserva todos os nutrientes do milho e cria aquela textura úmida e fofa que todo mundo ama. Existem diferentes tipos de flocos de milho para cuscuz: o fino, o médio e o grosso. Cada um resulta em uma textura diferente. O fino fica mais cremoso e delicado, enquanto o grosso tem uma textura mais firme e granulada. Para a nossa receita especial com ovo cru, vamos usar o tipo médio, que é o mais comum e oferece o equilíbrio perfeito. O cuscuz também é extremamente nutritivo. Rico em carboidratos complexos, ele fornece energia de forma gradual, sem causar picos de insulina. Contém também carotenoides, que são importantes antioxidantes para a saúde dos olhos e da pele. Capítulo 4: o ovo cru. Mitos e verdades. Muita gente tem receio
receio de consumir ovo cru por medo de salmonela, e esse é um cuidado válido. Porém, quando você toma as precauções certas, o consumo de ovo cru pode ser perfeitamente seguro. A primeira coisa é sempre comprar ovos de boa procedência, de preferência de galinhas criadas de forma saudável. Verifique se a casca está limpa e sem rachaduras. Ovos com a casca danificada devem ser descartados imediatamente. Guarde os ovos sempre na geladeira, na própria embalagem original e nunca na porta. A temperatura constante é essencial para manter a segurança. Lave bem as mãos antes e depois de manusear ovos. Outro ponto importante: o ovo fresco é muito mais seguro. Para testar a frescura, coloque o ovo em um copo com água. Se ele afundar e ficar deitado no fundo, está fresco. Se flutuar, está velho e não deve ser consumido. Quanto aos benefícios nutricionais do ovo cru, eles são incríveis. A proteína do ovo quando crua tem uma biodisponibilidade diferente, sendo absorvida de forma mais gradual pelo organismo. Vitaminas como a biotina são preservadas integralmente quando o ovo não é cozido. A gema crua é rica em colina, essencial para a saúde cerebral e do fígado. Também contém luteína e zeaxantina, antioxidantes importantes para a visão. Os ácidos graxos ômega-3 presentes na gema são mais bem preservados quando não expostos ao calor. Claro que tudo isso só vale se você seguir as orientações de segurança. Capítulo 5. Os ingredientes perfeitos para esta receita. Agora vamos falar sobre cada ingrediente que você vai precisar para fazer essa maravilha. A lista é super simples e acessível. Primeiro, o cuscuz de milho. Escolha flocos de boa qualidade, de preferência de marcas conhecidas. Você vai precisar de uma xícara de flocos de milho para uma porção generosa. Segundo ingrediente, o ovo. Prefira ovos caipiras ou orgânicos se possível, pois além de serem mais nutritivos, têm um sabor muito melhor. Você vai usar 1 ou 2 ovos, dependendo do seu gosto. Terceiro item essencial: sal. Um sal de boa qualidade faz toda a diferença no sabor final. Eu gosto de usar sal rosa do Himalaia, mas o sal marinho também é ótimo. Vamos precisar de manteiga ou azeite de oliva extra virgem. A gordura é fundamental para dar sabor e ajudar na textura cremosa. Use aproximadamente 1 colher de sopa. Água filtrada é outro ponto importante. A quantidade exata de água define se seu cuscuz ficará solto ou mais úmido. Para essa receita especial, usaremos proporções específicas que vou revelar. Você também vai precisar de temperos opcionais como cebolinha, pimenta do reino e até um pouquinho de alho em pó. Esses temperos realçam o sabor sem roubar o protagonismo do cuscuz com ovo. Se quiser incrementar ainda mais, tenha em mãos um queijo coalho ralado ou queijo de manteiga. Não são obrigatórios, mas levam a receita para outro nível. E não se esqueça de ter utensílios adequados, uma cuscuzeira ou peneira, uma tigela e um garfo para misturar. Capítulo 6. O equipamento ideal. Cuscuzeira ou alternativas à cuscuzeira tradicional é o equipamento mais usado para fazer cuscuz perfeito. Ela consiste em uma panela de alumínio com tampa, dividida em 2 partes. A parte inferior comporta água para criar vapor, enquanto a superior tem furos no fundo onde você coloca o milho hidratado. O vapor passa pelos furos e cozinha o cuscuz uniformemente, mantendo-o úmido e macio. As cuscuzeiras vêm em vários tamanhos, desde individuais até familiares. Para nossa receita, uma cuscuzeira pequena ou média é ideal. O material mais comum é alumínio, mas existem versões em inox e até antiaderentes. A vantagem do alumínio é que conduz o calor muito bem e é leve. Mas se você não tem uma cuscuzeira, não se preocupe. Existem ótimas alternativas. Você pode usar uma peneira de metal encaixada sobre uma panela com água fervente. Cubra tudo com um pano de prato limpo e depois com uma tampa. Funciona perfeitamente. Outra opção é usar o micro-ondas. Sim, dá para fazer cuscuz no micro-ondas e fica ótimo. Basta colocar os flocos hidratados em um recipiente próprio para micro-ondas, cobrir e aquecer por cerca de 3 minutos. Algumas pessoas usam até panela de pressão. Coloque os flocos em um refratário que caiba dentro da panela, adicione água no fundo da panela, não no refratário, tampe e deixe pegar pressão por apenas 2 minutos. O resultado é um cuscuz super fofinho. Para nossa receita especial, vou
vou ensinar usando a cuscuzeira tradicional, mas darei dicas para adaptar aos outros métodos também. Capítulo 7. Preparando o cuscuz. A base perfeita. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa, ou melhor, nos flocos. O primeiro passo é hidratar corretamente o milho para cuscuz. Essa etapa é crucial para o resultado final. Em uma tigela, coloque uma xícara de flocos de milho para cuscuz. Adicione meia colher de chá de sal e misture bem com as mãos. O sal deve ser incorporado antes da água para distribuir uniformemente. Agora vem o segredo. Adicione água aos poucos, sempre misturando com as mãos. Para uma xícara de flocos, comece com 3/4 de xícara de água. Não jogue toda a água de uma vez. Vá adicionando e sentindo a textura. Os flocos devem ficar úmidos, mas não encharcados. Passe a mistura pelas mãos, desfazendo todos os grumos que se formarem. Os flocos precisam estar soltos, sem pelotas. Deixe os flocos descansarem por cerca de 5 minutos. Esse tempo permite que cada grão absorva a água uniformemente. Você vai notar que os flocos aumentam de volume e ficam mais macios. Enquanto isso, prepare sua cuscuzeira. Coloque água na parte inferior, cerca de 2 dedos de altura. Não precisa encher demais, só o suficiente para criar vapor, sem que a água toque a parte superior. Leve ao fogo médio e espere a água começar a ferver. Quando formar vapor, sua cuscuzeira está pronta. Antes de colocar o cuscuz, passe um pouquinho de manteiga ou óleo nas paredes da parte superior da cuscuzeira. Isso evita que o cuscuz grude. Capítulo 8. O cozimento a vapor. Tempo e temperatura. Com a água fervendo e criando vapor, é hora de colocar o cuscuz para cozinhar. Transfira os flocos hidratados para a parte superior da cuscuzeira. Não aperte, apenas acomode suavemente. O cuscuz precisa ficar solto para que o vapor circule entre os grãos. Nivele a superfície com cuidado, mas sem compactar. Agora vem uma dica de ouro. Não tampe imediatamente. Espere o vapor começar a subir e atravessar a massa do cuscuz. Você vai ver pequenas fumacinhas saindo pela superfície. Quando isso acontecer, aí sim você tampa a cuscuzeira. Esse processo garante que o vapor penetre uniformemente em todo o cuscuz. O tempo de cozimento ideal é entre 5 e 10 minutos em fogo médio. Nunca use fogo alto, pois o cuscuz pode ficar duro por fora e cru por dentro. O fogo médio garante um cozimento uniforme. Durante o cozimento, não mexa, não destampe e não balance a panela. Deixe o vapor fazer seu trabalho. A paciência nessa etapa é fundamental. Depois de 5 minutos, você pode fazer um teste. Destampe com cuidado, longe do rosto para não queimar com o vapor. Pegue um pouquinho do cuscuz com um garfo e prove. Deve estar macio, úmido e com textura firme, mas não dura. Se ainda estiver um pouco crocante, tampe novamente e deixe mais 2 ou 3 minutos. Quando estiver no ponto, desligue o fogo e deixe descansar por 1 minuto ainda tampado. Esse descanso final deixa o cuscuz ainda mais macio e soltinho. Capítulo 9. O momento de desenformar. A hora de desenformar o cuscuz é sempre especial. Se você fez tudo certinho, vai ter aquele cilindro perfeito, lindo e cheiroso. Primeiro, certifique-se de que o cuscuz descansou pelo menos 1 minuto após desligar o fogo. Isso ajuda a firmar a estrutura. Pegue um prato raso, de preferência um que seja maior que o diâmetro da cuscuzeira. Posicione o prato sobre a abertura da cuscuzeira. Agora vem o movimento. Segure firme a cuscuzeira e o prato juntos e vire tudo de uma vez, rapidamente. Pode fazer com confiança. Bata levemente no fundo da cuscuzeira. Você vai ouvir um som característico quando o cuscuz se soltar. Levante a cuscuzeira cuidadosamente e pronto! Olha só que maravilha! Um cuscuz perfeitamente moldado, com aqueles furinhos característicos na superfície. Essa textura porosa é resultado do cozimento a vapor e é exatamente o que queremos. Se por acaso o cuscuz não se soltar completamente, não entre em pânico. Basta passar uma faca com cuidado nas laterais, entre o cuscuz e a panela. Geralmente isso resolve. Mas se você passou manteiga antes como eu ensinei, isso raramente acontece. Observe a coloração. Deve estar uniforme, num tom amarelo claro e brilhante. Se houver partes esbranquiçadas, significa que o cuscuz não cozinhou por igual, mas ainda está comestível. Para a nossa receita, não precisa se preocupar tanto com a apresentação visual perfeita, já que vamos mexer
tudo com o ovo depois. Mas é bom aprender a técnica certa. Capítulo 10. Preparando o cuscuz para receber o ovo. Agora chegamos ao momento crucial que transforma um simples cuscuz em algo extraordinário. Após desenformar, você tem um cuscuz quentinho e fumegante. A temperatura é importante para o que vamos fazer a seguir. O cuscuz precisa estar bem quente, mas não fervendo. Se você passou a mão levemente por cima e consegue sentir o calor sem se queimar, está perfeito. Usando um garfo, vamos soltar o cuscuz. Comece quebrando aquela estrutura cilíndrica, desmanchando o cuscuz em pedaços menores. Faça movimentos suaves de baixo para cima, como se estivesse penteando. O objetivo é deixar o cuscuz bem soltinho, sem grumos, mas ainda mantendo sua textura úmida. Adicione agora a manteiga. Use uma colher de sopa generosa de manteiga de boa qualidade. A manteiga deve derreter ao entrar em contato com o cuscuz quente. Misture bem com o garfo, incorporando a manteiga em todos os grãos. Você vai perceber que o cuscuz ganha um brilho bonito e um aroma irresistível. Se preferir, pode usar azeite de oliva extra virgem no lugar da manteiga. O azeite dá um toque mediterrâneo e também é delicioso. Neste ponto, você pode adicionar temperos extras se quiser. Uma pitada de pimenta do reino moída na hora, cebolinha picadinha ou até mesmo um pouquinho de alho em pó. Mas não exagere nos temperos, pois o ovo que vamos adicionar tem seu próprio sabor marcante. Deixe o cuscuz descansar por cerca de 1 minuto após misturar a manteiga. Esse tempo permite que os sabores se integrem perfeitamente. Capítulo 11. A grande estrela. Adicionando o ovo cru, finalmente chegou o momento mais esperado deste vídeo. A técnica secreta que vai fazer você abandonar o pão de vez. Pegue um ovo fresco, de boa procedência, que estava guardado na geladeira. Antes de qualquer coisa, lave bem a casca do ovo em água corrente. Isso remove qualquer sujeira ou bactéria que possa estar na superfície. Seque o ovo com papel toalha limpo. Agora, quebre o ovo diretamente sobre o cuscuz que está no prato, bem no centro. Você pode quebrar o ovo inteiro, com clara e gema juntas, ou separar e usar apenas a gema se preferir. A gema crua é mais cremosa e saborosa, mas a clara adiciona mais proteína. Eu prefiro usar o ovo completo. Aqui está o segredo. O cuscuz precisa estar quente o suficiente para que o calor comece a cozinhar levemente o ovo, mas não tanto que ele fique completamente cozido. Queremos uma consistência cremosa, quase como um molho. Imediatamente após adicionar o ovo, comece a misturar com o garfo. Misture rapidamente, mas com delicadeza, incorporando o ovo por todo o cuscuz. A gema vai quebrar e se espalhar, criando aquela textura cremosa incrível. A clara pode ficar ligeiramente opaca, devido ao calor residual do cuscuz. Continue mexendo por cerca de 30 segundos a 1 minuto. Você vai notar como o cuscuz transforma sua textura, ficando mais encorpado, cremoso e brilhante. O ovo funciona como um molho natural que envolve cada grão de milho. É simplesmente sensacional. Capítulo 12. A química por trás da combinação perfeita. Vamos entender por que essa combinação funciona tão bem. A ciência por trás do cuscuz com ovo cru é fascinante. O amido presente no milho do cuscuz tem a capacidade de absorver líquidos e criar uma textura coesa. Quando você adiciona o ovo cru, as proteínas da clara e da gema se misturam com esse amido, criando uma emulsão natural. É o mesmo princípio usado em molhos clássicos da culinária francesa. A gema do ovo é particularmente interessante. Ela contém lecitina, um emulsificante natural que ajuda a unir gordura e água. Por isso a textura fica tão cremosa e uniforme. A lecitina também facilita a digestão e a absorção de nutrientes. O calor residual do cuscuz é suficiente para desnaturar parcialmente as proteínas do ovo, ou seja, começar a cozinhá-las levemente. Esse processo de desnaturação parcial muda a estrutura molecular das proteínas, tornando-as mais digestíveis, mas sem perder os nutrientes que seriam destruídos em altas temperaturas. A combinação de carboidratos complexos do milho com as proteínas completas do ovo cria um perfil nutricional ideal. Você tem todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa. Além disso, a gordura da gema ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis presentes no milho. Do ponto de vista sensorial, a combinação é perfeita. A textura macia e ligeira
ligeiramente granulada do cuscuz contrasta com a cremosidade do ovo. O sabor suave do milho permite que o gosto característico do ovo se destaque sem ser avassalador. Capítulo 13. Variações da receita base. Agora que você já domina a receita básica, vamos explorar variações deliciosas. A beleza dessa preparação é que ela aceita inúmeras adaptações. Primeira variação: cuscuz com ovo e queijo. Após misturar o ovo, adicione queijo coalho ralado grosso ou queijo de manteiga. O queijo derrete parcialmente com o calor residual, criando uma textura ainda mais cremosa. Segunda opção: cuscuz com ovo e linguiça. Frite pedacinhos de linguiça calabresa ou paio até ficarem crocantes. Misture com o cuscuz antes de adicionar o ovo. O sabor defumado da linguiça combina perfeitamente. Terceira variação: cuscuz com ovo e sardinha. Abra uma lata de sardinha em azeite, retire a espinha central e desfie. Misture delicadamente ao cuscuz com ovo. Essa versão é super nutritiva e saborosa. Quarta opção: cuscuz nordestino completo. Adicione carne de charque desfiada e desalgada, queijo coalho e manteiga de garrafa. É uma verdadeira explosão de sabores regionais. Quinta variação: versão fitness. Use apenas claras de ovos, adicione temperos naturais e um fio de azeite. Perfeita para quem está focando em proteína com menos gordura. Sexta opção: cuscuz com ovo e vegetais. Refogue rapidamente tomate, pimentão e cebola. Misture com o cuscuz antes de adicionar o ovo. Adiciona fibras e vitaminas extras. Sétima variação: versão picante. Adicione pimenta fresca picada, como malagueta ou pimenta de cheiro. Transforma o prato numa experiência explosiva de sabores. Todas essas variações mantêm a base perfeita do cuscuz com ovo cru. Capítulo 14. O valor nutricional completo. Vamos falar sério sobre nutrição agora. Essa combinação de cuscuz com ovo é uma potência nutricional. Uma porção média fornece aproximadamente 25 gramas de carboidratos complexos provenientes do milho. Esses carboidratos são absorvidos lentamente, fornecendo energia sustentada por horas. Você não vai sentir aquela fome que aparece uma hora depois de comer pão. Quanto às proteínas, um ovo grande contém cerca de 6 gramas de proteína de altíssima qualidade. Essas proteínas têm alto valor biológico, ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções ideais. O milho também contribui com proteínas, totalizando cerca de 12 a 15 gramas por porção completa. As gorduras presentes são principalmente insaturadas e benéficas para o coração. A gema contém ômega 3, especialmente se for de galinhas criadas soltas ou alimentadas com ração enriquecida. Tem também ácido oleico, o mesmo do azeite de oliva. Quanto às vitaminas, essa refeição é riquíssima. Vitaminas do complexo B, essenciais para o metabolismo energético e sistema nervoso. Vitamina A da gema, importante para visão e imunidade. Vitamina D, difícil de encontrar em alimentos, está presente na gema. Vitamina I, um antioxidante poderoso. Os minerais também impressionam: ferro, zinco, selênio, fósforo e magnésio. O ferro presente é do tipo M, mais facilmente absorvido pelo organismo. As fibras do milho auxiliam no trânsito intestinal e na saúde digestiva. E adivinha? Tudo isso com um índice glicêmico moderado, muito melhor que o pão branco. Capítulo 15. Comparação direta. Cuscuz com ovo versus pão com manteiga. Agora vamos fazer uma comparação direta e honesta. Pegue a refeição tradicional brasileira. Pão francês com manteiga. 2 pães franceses, 100 gramas, contém aproximadamente 300 calorias, sendo a maioria de carboidratos simples. A manteiga adiciona mais 100 calorias. Total, 400 calorias, com pouquíssima proteína, cerca de 8 gramas e quase nenhuma fibra. Agora o nosso cuscuz com ovo. Uma xícara de cuscuz preparado, 200 gramas com 2 ovos, totaliza aproximadamente 450 calorias. Parece mais, certo? Mas calma, essas calorias vêm com 20 gramas de proteína de qualidade, 5 gramas de fibras e nutrientes muito superiores. A saciedade que você sente após comer cuscuz com ovo dura muito mais. Enquanto o pão causa um pico rápido de glicose seguido de queda, deixando você com fome novamente, o cuscuz libera energia gradualmente. O índice glicêmico do pão branco
branco é de cerca de 75, considerado alto. O do cuscuz de milho é aproximadamente 65, moderado, e ainda cai mais quando combinado com o ovo rico em proteínas e gorduras. Em termos de custo, o cuscuz também vence. 1 quilo de flocos de milho custa em média o mesmo que 6 pães e rende muito mais porções. Os ovos são relativamente baratos considerando seu valor nutricional. No quesito praticidade, o cuscuz leva apenas 5 minutos para ficar pronto. Não precisa ir à padaria. Quanto à versatilidade, já vimos que o cuscuz aceita infinitas variações. Popó, sempre o mesmo, com poucas opções de incremento. Capítulo 16. Dicas para iniciantes e erros comuns. Se você está começando agora, existem alguns erros que você precisa evitar. Primeiro erro comum: adicionar água demais nos flocos. Isso resulta em um cuscuz empapado e sem estrutura. Lembre-se, é melhor adicionar água aos poucos. Você sempre pode colocar mais, mas não consegue tirar. Segundo erro: não deixar os flocos descansarem após hidratar. Esse tempo de descanso é crucial para a absorção uniforme. Pular essa etapa resulta em grãos duros no meio do cuscuz macio. Terceiro erro: usar fogo alto demais. O vapor precisa ser constante, mas não violento. Fogo alto cria vapor em excesso que pode deixar o cuscuz encharcado ou queimar embaixo. Quarto erro: abrir a tampa constantemente para verificar. Cada vez que você abre, perde vapor e temperatura, atrapalhando o cozimento. Confie no processo e nos tempos que indiquei. Quinto erro: não untar a cuscuzeira. Sem uma camada de gordura, o cuscuz vai grudar e você vai ter dificuldade para desenformar. Sexto erro: adicionar o ovo no cuscuz frio. O ovo precisa do calor residual para criar aquela textura cremosa. No cuscuz frio, ele simplesmente fica cru e não incorpora direito. Sétimo erro: não misturar bem o ovo após adicionar. A magia acontece na mistura. Se você só colocar o ovo por cima e não mexer, não vai ter o mesmo resultado. Oitavo erro: usar ovos de procedência duvidosa. Para consumo cru, a qualidade do ovo é fundamental. Compre sempre de fornecedores confiáveis. Capítulo 17. A história de como descobri esta receita. Deixa eu contar para vocês como essa receita mudou minha vida. Há alguns anos, eu estava visitando uma tia no interior de Pernambuco. Cheguei cedo na casa dela e ela estava preparando o café da manhã. Quando vi ela quebrando um ovo cru em cima do cuscuz quentinho, confesso que achei estranho. Minha primeira reação foi: tia, o ovo está cru. Ela riu e me disse que sempre comeu assim, que aprendeu com a mãe dela, minha avó. Disse que era o jeito mais gostoso e nutritivo de comer cuscuz. Por educação e curiosidade, experimentei. Gente, foi uma revelação. A textura cremosa, o sabor marcante do ovo fresco misturado com o milho. Nunca tinha comido nada parecido. Voltei para casa determinado a reproduzir aquela maravilha. No começo errei algumas vezes. O cuscuz ficava muito seco, ou muito molhado, ou o ovo não incorporava direito. Mas fui ajustando, testando proporções, conversando com outras pessoas do Nordeste que faziam parecido. Descobri que essa é uma tradição em muitas famílias nordestinas, mas que pouca gente de fora conhece. Comecei a fazer todo dia no café da manhã. Parei de comprar pão. Minha disposição melhorou, meu intestino funcionou melhor, até perdi uns quilinhos porque ficava saciado por mais tempo. Meus amigos experimentavam e todos ficavam impressionados. Foi aí que decidi compartilhar isso com mais pessoas. Afinal, uma receita tão boa assim precisa ser conhecida por todo mundo. E aqui estamos. Capítulo 18. Benefícios para diferentes objetivos. Essa receita se adapta maravilhosamente para diferentes objetivos de saúde. Para quem quer ganhar massa muscular, o